Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema ensino nocivo à fé. Determinar, ordenar, decretar. João 14,13 está escrito: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Meus amados, existe um ensino pernicioso que diz que o crente não deve pedir a bênção a Deus, mas ordená-la, decretá-la, determiná-la. Esse ensino pernicioso diz que o verbo pedirdes, em João 14,13, que eu acabei de ler, foi mal traduzido. O verbo grego no original é aiteo, que quer dizer pedir. O ensino pernicioso diz que aiteo deve ser traduzido por determinar. Portanto, o versículo, segundo esse ensino pernicioso, deve ser lido assim: e tudo quanto determinardes, e não e tudo quanto pedirdes. Esse ensino conclui que quando o crente ora pedindo, suplicando a Deus, é prova que este crente não tem fé, segundo esse ensino pernicioso. Quando examinamos as Escrituras, descobrimos que os verbos determinar, decretar, ordenar, nunca foram usados pelos homens de Deus para obter algo de Deus. Em 1 Crônicas 4,10, Jabes faz uma oração a Deus pedindo que Deus alargasse as suas fronteiras. A Bíblia diz: e Deus concedeu a Jabes o que Jabes lhe tinha pedido. Deus disse a Salomão: pede o que queres que eu te dê. 2 Crônicas 1,7. Davi não determinou, não decretou, não ordenou, mas Davi orou assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias. Salmo 27,4. Salomão disse: duas coisas te pedi, não mas negues antes que eu morra. Provérbios 37. Zacarias disse: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Zacarias 10,1. Isaías disse a Acaz: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Isaías 7,11. Agora imagine Jabes ordenando, decretando a Deus que alargasse as suas fronteiras. Imagine Salomão determinando que Deus lhe desse sabedoria. Imagine Salomão determinando que Deus lhe desse o pão que lhe for necessário. Imagine Zacarias decretando que Deus mandasse chuva no tempo da chuva seródia. Imagine Isaías dizendo a Acaz: Acaz, decreta que Deus te dê um sinal. Impossível. Meus amados, a palavra hebraica para pedir é shurral. E é esta palavra hebraica, shurral, que os homens de Deus do Antigo Testamento usaram. É essa palavra hebraica, shurral, que quer dizer pedir, que Jabes usou, Salomão usou, Davi usou, Zacarias usou, Isaías usou, e tantos outros homens de Deus do Antigo Testamento.
O verbo grego aiteo aparece várias vezes no Novo Testamento com sentido, com significado, com a tradução correta de pedir. Mateus 6,8, Jesus diz que o Pai sabe o que seus filhos precisam antes que o peçais. O verbo grego aqui, pedir, aiteo, não está dizendo assim, antes que o ordeneis, mas que o peçais. Mateus 7,7, Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á. Ele não diz decrete, dá-se-vos-á. Ordene que dá-se-vos-á. Determine que dá-se-vos-á. Mateus 7,9 diz, qual pai, se porventura seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Pedir, aqui o verbo original é aiteo. Mateus 20,20 diz que a mãe de Zebedeu se aproximou de Jesus, o adorou e lhe fez um pedido. O verbo lá está no original, pedir, aiteo. Colossenses 1,9, Paulo diz, não cessamos de orar por vós e de pedir, verbo no original, de pedir, verbo no original, aiteo, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Tiago 1,5 está escrito, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça. Não foi ordene, peça, não foi decrete, peça. O verbo original pedir é aiteo. Meus amados, em 1 João 3,22 também encontramos, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Verbo pedir, aiteo. Em todas essas passagens, o verbo grego aiteo é usado para mostrar alguém pedindo a outro que tem autoridade maior. E esse que tem autoridade maior, superior, concederá o pedido ou não, de acordo com a sua soberana vontade. Portanto, é contraditório pensar que um filho pode determinar, ordenar, decretar o que seu pai deve lhe dar. Aqueles que usam a expressão eu decreto, eu determino, eu ordeno, eu declaro, eles dizem que Jesus não pediu nada ao Pai, simplesmente, segundo essas pessoas, simplesmente dizem eles que Jesus decretava, ordenava. Meus amados irmãos, isto não é verdade. É preciso entendermos que o verbo aiteo, pedir, se refere a uma pessoa inferior pedindo a outra pessoa superior. Por isso que Jesus nunca, quando ele se dirigia ao Pai em oração, nunca ele usou o verbo aiteo, porque ele mesmo diz em João 10,30, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus, Jesus é igual ao Pai. Então Jesus, quando se refere a um pedido a Deus, ao Deus Pai, quando ele se dirige a Deus em oração, ele usa o verbo grego iketevo, que quer dizer rogar, e não o verbo anterior, como eu falei, o verbo aiteo. João 14,16. Aliás, o verbo iketevo, rogar, é usado para um pedido entre iguais, entre pessoas iguais. Jesus sempre usou esse verbo iketevo. João 14,16. Jesus falando, e eu rogarei ao Pai. O verbo aqui é iketevo, no original grego. João 16,26. Naquele dia pedireis, aqui sim, naquele dia, Jesus falando, naquele dia pedireis, o verbo aqui é pedir, aiteo. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei, o verbo mudou. Jesus roga a quem? Ao Pai, o verbo agora é iketevo. João 17,15 está escrito, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Esse verbo aqui, peço, é o verbo iketevo,
Na verdade, a tradução deve ser assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O verbo aqui é no sentido de rogar ao Pai, eketevo, e não o outro verbo, como eu falei, aiteo. Meus amados, os verbos determinar, decretar, ordenar, existem sim na palavra de Deus. Porém, esses verbos determinar, decretar, ordenar, não estão relacionados aos recebimentos de bênçãos através da oração. Não estão. O verbo grego, existe um verbo grego com significado, com sentido de determinar, ordenar. Que verbo é esse? Primeiro verbo, protasso. Mateus 21:6 está escrito: e indo os discípulos e fazendo com Jesus lhes ordenara. O verbo aqui é ordenar. O verbo é protasso, no original grego. Lucas 5:14 está escrito: e ordenando-lhes que a ninguém dissesse. O verbo aqui ordenar é protasso. Outro verbo grego usado no sentido de determinar, decretar, ordenar, é o verbo paragélio. Paragélio. Lucas 8:29 está escrito: porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Ordenar aqui, o verbo é usado no sentido de determinar. O verbo é paragélio. Esse versículo refere-se a Jesus, ordenando, decretando ao espírito imundo que saísse de um homem. O verbo usado, repito, ordenar, paragélio. Atos 16:18, nós vemos Paulo expulsando o espírito de adivinhação de uma jovem. E o verbo usado é exatamente paragélio, ordenar. Não, esses verbos nessas passagens não estão relacionadas aos recebimentos de bênçãos. Não estão relacionadas a crentes determinando, decretando, ordenando bênçãos à vida de outras pessoas. Veja no versículo aqui que Jesus ordenou ao espírito imundo que saísse do homem. Paulo ordenou ao espírito de adivinhação que saísse de uma jovem. Outro verbo usado com o sentido de determinar, ordenar, decretar é o verbo epitasso. Lucas 8:31 está escrito: e rogavam-lhe que os não mandasse, que não os ordenasse para o abismo. O verbo é epitasso. Epitasso. Os demônios rogaram a Jesus para que Jesus não os ordenasse, não os mandasse para o abismo. Marcos 6:27 está escrito: e enviando logo o seu executor, ordenou, mandou que ele trouxesse a cabeça de João Batista. O verbo aqui ordenar é epitasso. Atos 23:2 está escrito: o sumo sacerdote Ananias ordenou, o verbo aqui é epitasso, ordenou aos que estavam junto dele que oferisse na boca. Em nenhuma dessas passagens, escute bem, determina, ordena, decreta bênçãos para as vidas de pessoas. Em nenhuma dessas passagens. Portanto, não existe base bíblica para o crente orar, ordenando, decretando, declarando bênçãos sobre outras pessoas. Ouvimos muito isso. Eu decreto a cura, eu ordeno a cura. Isso é antibíblico. A base bíblica não é ordenar, não é decretar. A base bíblica é pedir. E mais, pedir segundo a vontade soberana de Deus. Portanto, no momento que o crente determina, ordena, decreta bênção para outras pessoas, é como se ele tornasse Deus obsoleto, um Deus ultrapassado. Louvado seja Deus, que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Divulgue esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube, cujo endereço
encontra-se logo, logo aí embaixo. Se você não se inscreveu no meu canal, toque aí, inscreva-se. Amém. Que Deus te abençoe.